Estamos aqui na sessão da Câmara. Os vereadores todos. Vereador Rony Mari, vereador Fabrício, vereador Zé, vereadora Rony Mari, vereador Rafael. Deixa o seu comentário aí, deixa o seu joinha. Oi, já são fazer isso, né? E meus colegas aqui também da Câmara estão esperando isso que venha de todos de onde é que vier. Acredito que todos têm esse pensamento, né? Deus nos colocou com essa missão e a gente tem que fazer cumprir isso e procurar ajudar as pessoas nas formas mais possíveis que existir. Então, eu quero cobrar a gestão um projeto que está tendo aí sobre os diretores da educação e o aumento do setor da educação, que ainda não chegou aqui na Câmara, né? Então, peço encarecidamente à gestão que mande esse projeto para que a gente adiante essa votação aqui, como hoje vamos votar aí para a igreja, né? Pedir aqui uma indicação de alguém, do relator, foi você, foi Maria? Ficou indicado para a educação lá, que o pessoal pediu, né, da educação. Então já foi indicada a Maria, vereadora, então está tudo pronto aí, só estamos esperando da prefeitura mandar esse projeto para que a gente adiante isso aqui. É como eu falei, não quero saber de onde vem, eu quero votar a favor de todos. Essa é a minha missão, a de todos os amigos vereadores aqui. Então também fica essa minha reivindicação, para que isso atenda imediatamente. Até porque ultimamente estamos tendo muitas faltas de sessões, né? De acordo com feriados, com ocupações. Então teve muita falta de sessão, não dos vereadores, mas sim das circunstâncias que tivemos que faltar, né? Inaugurações, eventos, né? Então assim a gente pede que adiante as coisas. Então, gente, é isso. O que a gente tem que fazer é correr atrás e colaborar para que as pessoas sejam atendidas, né? E que não só a gente, vereadores, que traga ideia para a Câmara aqui. A gente pede também e alguns populares que tenham ideia boa, nova, para que a gente traga aqui para a Câmara, para que se a gente faça um projeto, não só eu, mas qualquer outro vereador, para que se traga um projeto a bem do povo, para que a gente faça isso. Boa tarde a todos. Em nome do presidente, eu saúdo a todos os vereadores que estão presentes e vereadores. Desde já, eu agradeço, né, primeiramente a Deus, porque sem a permissão dele, nós não estaríamos aqui. E também agradeço a Deus pela chuva que está mandando, né, para os nossos agricultores, que estão todos felizes aí, né? Então, isso é muito bom, né? E também foi bom ouvir, né, sobre os tratores que estão aí cortando as terras. E é importante, né, cortar sem olhar quem, né? Porque o serviço é de todos, né? Não é nosso. É do eleitor, é do povo, não é verdade? Então, isso é muito bom. É muito bom a gente ouvir isso, né? E desde já também eu quero agradecer ao meu deputado Isnaldo Bulhões por ter nos dado esse privilégio de levar a gente até a Brasília. Gente, foi muito bom. E a bagagem foi muito boa. Porque os pedidos a gente fez. E eu confio. Bom, a gente fez os pedidos.
fizemos a nossa parte. A gente foi lá. Eu fiz o meu, cada um fez o seu. E a gente fez os pedidos e pode ter certeza que quem confia em Deus e trabalha, Deus ajuda. E sobre a rádio, a gente pode ter certeza que a rádio vai vir, porque já ficou lá certo para a rádio vir. E eu quero dizer, Brasília é o caminho da gente buscar projeto. Porque lá tem, viu? Então, cabe a cada um, né? Cada um falar com o seu deputado e ir até lá. Porque, uma coisa eu vou falar, o prefeito que assume a sua prefeitura, e se ele não for em Brasília, não tem como ele trazer projeto não. Porque Brasília tem muitos fundos lá que às vezes fica perdido. Então eu agradeço ao meu deputado por ele ter feito essa combinação e levou os vereadores para Brasília. Então, muito obrigado, meu deputado, estamos juntos. E também eu quero fazer aqui um apelo, porque as mães eram em Brasília. Canal do YouTube aí das pessoas assistindo a sessão da Câmara. Obrigado quem está assistindo aí, ó. Vai começar a sessão da Câmara de Poço. Canal do YouTube aí, ó. 13 pessoas assistindo o trabalho. Deixa seu comentário, deixa seu joinha aí. Sobre a escola de Irineu Tenório. Está faltando professor. Já está chegando o meio do ano. Professor de português e artes. Então é importante, né? É importante a secretária ver essa parte aí. Porque os pais vêm cobrar a gente. Então a gente tem que cobrar. Então eu estou pedindo que veja. Porque se olhar, no Quandu tem professor capacitado. Pode ter certeza. Então é bom ver. Não é verdade? É bom ver essa parte aí. E também eu preciso falar, porque ainda hoje entraram em contato comigo sobre as lâmpadas lá da Rua dos Balaios, que todo mundo conhece. Né? Todo mundo conhece. Então é bom ver aquela comunidade ali, porque eles estão no escuro. Não é verdade? Então isso é importante. E também, eu já tinha falado aqui sobre essa estrada lá, que fica no finalzinho do Gravatar, que até você, Fabrício, perguntou onde era. E Nezinha de Zé do Sul entrou em contato comigo novamente, porque lá tem a avó dele, ela tem 90 e poucos anos. E nunca foi feito. Só chegava até certo meio e voltava. E ali tem um riachinho, então precisa ali que coloque. Uma manilha, né? Exatamente, porque uma idosa, ela já adoeceu umas 2 vezes e foi tirada de rede. Então é bom ver essa situação. Exatamente, então que o secretário veja essa situação aí, né? Com certeza. E também me fizeram uma reclamação sobre a água lá, que é entregue. Porque o secretário, ele quem faz essa liberação. Aí a população está achando um pouco tarde, porque antes abria de 6, agora está abrindo de 7, 7 e pouco. Aí para quem trabalha, fica um pouco meio complicado, né? Aí eu peço a ele que veja com carinho que o nosso povo são da roça, são do trabalho, que tenha piedade e abra mais cedo, né? E esses são os meus pedidos e também fiquei feliz porque a máquina estava passando na nossa estrada hoje. Muito bom, porque aquela estrada precisa muito, né? E quem anda nela sou eu. Então eu fiquei feliz por isso. Então agradeço. E desde já, esses são os meus agradecimentos, os meus pedidos a todos. Passar a palavra para
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores, até aqui presentes, internautas, ouvintes da Rádio Milênio, em nome do presidente Antônio Rafael. Quero também parabenizar o vereador Fabrício pela passagem do seu aniversário, que foi o mesmo dia da minha irmã Railma. Quero também parabenizá-la, que Deus abençoe, né? Proteja e guarde, dê sabedoria e paciência aos dois. Joia? Zé, quando a gente estava indo para Brasília, estava tão seco, meu amigo, que a gente foi tão desanimado. Eu dizia, Brasília é tão quente, você não sabe o calor de Brasília. Ao ir, estava seco, mas ao voltar, tudo verde, a gente não reconhecia nenhum cenário. Passava e dizia, escuta diferente, né? Como Deus é bom e nós não sabemos nem agradecer toda a dádiva que Ele nos dá, né? Então, quero aqui também agradecer ao deputado federal Reginaldo Bulhões e ao amigo Marcelo Melo por ter nos proporcionado a participação na 26ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, que aconteceu nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio, né? Foram os vereadores aqui de Poço das Trincheiras, como também o de Santana do Ipanema, através do presidente Papatudo, que tiveram conosco esses dias. Então, prefeitos, vereadores e lideranças de todo o Brasil se reuniram em Brasília para fortalecer o diálogo e luta por mais autonomia, recursos e respeito aos municípios. A vereadora Maria falou aqui, Brasília é o lugar, né, Maria? Eu nunca imaginei conhecer Brasília, nem tampouco ir para uma marcha, também nem tampouco conhecer a Câmara Federal. Mas, assim, é um sonho. Falar de política, o lugar realmente é lá. E vendo os prefeitos do país inteiro, não é fácil, mas e o lugar de quem quer conseguir algo realmente é ter que morar lá. Maria ficar no pé de um e no pé de outro, para ser atendido. Paulinho. Tivemos com Renan lembrou muito bem do Poço das Trincheiras, relembrou muitas coisas, isso é importante. E a política, ela é isso, ela é dinâmica, né? São vários partidos, são várias pessoas, várias cabeças pensantes, e a união das forças é que fazem a diferença. Nessa caravana, eu aproveitei muito bem a oportunidade para conhecer ferramentas que fortalecem especialistas da CNM na educação, principalmente para a gente entender como é que funciona o VAA, como é que funciona a questão do IDEB. Fomos muito bem orientados por uma assistente técnica lá chamada Ângela, que nos deu a maior assistência. E para a gente, senhores vereadores, a gente que vota no orçamento, na LDO, é um sonho onde você vê o papel do vereador, o papel do prefeito, o papel da sociedade. Quando o vereador Fabrício falou aqui, pediu, né, que a população participasse desse momento junto conosco, porque a nossa atribuição ela é bem específica, é fazer isso, fazer aquilo. Podemos fazer muito mais, mas com a participação da sociedade, vereador Zé, isso muda muito, porque cada um vem com a opinião do seu local. E aqui, trazendo a ideia, às vezes a gente não consegue ter a ideia para aquele setor, mas a pessoa que mora lá, né? Então, o que deu para perceber em Brasília é que a mídia está transformando muito essa participação da sociedade e aproximação à política. E quem sabe, vereador Fabrício, daqui uns dias nós não vamos ter. Na legislatura passada, nós tivemos participação de 2 pessoas que fizeram a indicação e foi muito bom. Porque um foi o Edson, o professor Edson, que deu a ideia da carteira do autista, e teve uma outra participação de uma outra pessoa. E assim, fica a contribuição também, né? Então, vivemos, nesses dias, a gente viveu uma maratona de trocas intensas de aprendizado técnico. Às vezes, muita gente diz, o que é que vocês vão trazer de Brasília? Tem gente que pensa que a gente vai trazer Brasília nas costas, mas o que a gente traz é o conhecimento, que a gente não conhece, e o conhecimento é o que fica no local. Na marcha,
discutiram, debateram como melhorar o financiamento do SUS, fortalecer a atenção primária e garantir um atendimento mais igualitário, com os recursos disponíveis. E isso aqui a gente discute. A gente discute numa esfera menor, não é? Mas o maior também se discute. E é no município que se começam as coisas. É o município que tem que demandar para o maior. Não tem como lá saber as nossas necessidades se a gente não reclamar. Então, o que a gente espera é que isso de fato aconteça. Cada passo que foi dado em Brasília representa um compromisso com a transformação que eu quero para o meu município. Buscar soluções para a melhoria da vida da nossa gente, da nossa população. E as grandes reflexões que eu trago da marcha, né, diante do que eu escutei lá, a gente já escutou aqui diariamente. Combater a desigualdade social. Quem toma conhecimento decide melhor ou pior. E na busca da transformação, tenho certeza que é o melhor que se escolhe. E a mídia, como eu falei agora há pouco, vem provando isso. O Brasil, ela é feito da soma das partes e o município não é diferente. Aquilo que o vereador Zé falou agora há pouco, verdade. Nós somos de partidos diferentes, os palanques são diferentes, mas o objetivo ele é único, é pelo bem de uma população. Então, é que a marcha, qual é a expressão que eu tenho da marcha, né? É que viva a democracia brasileira. Conheci a Câmara dos Deputados Federais e na oportunidade que lá nós chegávamos, estava tendo lá no plenário a sessão solene em homenagem ao Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno. E nesse plenário nós só tínhamos mulheres na mesa. Muito bonito lá de ver tudo isso. E era conduzido pela deputada Érica Cocai, do PT, e com outras deputadas na discussão pela proteção do aleitamento materno. Quando eu entrar lá, é porque a gente só vê os políticos pela televisão e a gente esquece que eles são gente como a gente. E quando a gente vê, a gente fica olhando. Eu vi o Lula, disse, o Lula, né? Porque a gente só vê pela televisão. Então, me senti realizada. Tem uma grande importância para o país representar o povo brasileiro, a Câmara dos Deputados, aprovando projetos que regulamentam a vida social e econômica do país, além de fiscalizar os atos do governo e a aplicação dos recursos. Na oportunidade, como a Maria falou, de nós conversarmos com o deputado Ginaldo, o mesmo recomendou naquele mesmo momento e encaminhou para um diálogo com o deputado do Maranhão, Cleber Verde. E lá, ao chegar lá, fomos com um objetivo e saímos com outro. Por quê? Porque como a gente não conhece, a gente diz que a gente tem que pedir como se pede a Jesus Cristo. Mas até na hora de pedir, muitas vezes a gente não sabe o que pedir. Então, naquela oportunidade, ele mostrando a importância da força do federal para os municípios, foi quando o presidente Rafael, falando de informatizar aqui a Câmara, e eu já tinha um sonho aqui para a Câmara, desde quando eu entrei, que é a questão de divulgar ainda mais, porque a população ela não participa dos projetos, ela não vem porque ela não foi educada a isso. E falta a gente divulgar mais e mais. E a rádio é o canal. Então, informatizar, ter uma rádio Câmara, é um sonho que venha, né? Para os próximos vereadores que assumir já vão encontrar uma realidade diferente da nossa. O pedido foi feito por escrito e protocolado para informatização da Câmara e naquele momento fomos agraciados com uma rádio. A rádio é um meio de comunicação fundamental para a transmissão de informação, além das atividades parlamentares, programas de divulgação cultural, educação cidadã e de campanhas de utilidade pública. E ao falar em rádio, eu lembrei do Nelinho, porque o Nelinho nos acompanha. Aí não tem como não lembrar, Nelinho. Era falando da Rádio Câmara e eu lembrei logo de você. O vereador Rafael, quando foi conversar com o deputado Ginaldo, eu não acompanhei, mas depois eu vim ouvir. Vereador, é engraçado essa questão assim, das solicitações, porque quando eu assisti o vídeo, me fez lembrar o comício que nós tivemos em Vargem, o qual o senhor não fazia parte do palanque, onde o Ginaldinho falava
a questão da água lá do povoado. E naquele momento, eu acredito que quem participou do comício vai lembrar ele falando do sonho além. O prefeito já tinha falado, na época todo mundo falava assim nisso, né? E agora, o senhor protocolou, tem os 2 municípios, né, para ser atendido, e vamos torcer para que venha e que a população seja agraciada. Então, para finalizar, eu quero dizer 2 coisas que eu ouvi lá do presidente Lula. Ele anunciou programas na saúde e na habitação. A fala dele foi: o que está em jogo é a necessidade dos moradores dessas casas. A Brasília aprender a fazer política, a saber defender, a saber cobrar, a saber buscar. Pela primeira vez, eu já fui muito agraciada, não foi, Maria Dravione? Eu me senti numa escolinha, de onde ficava rindo, porque em todo instante eu queria passar e ficar perguntando. E quem perguntava ainda era eu, porque o tempo foi pouco. Mas quero aqui também, na oportunidade, reforçar um apelo que já fiz aqui uma vez, da comunidade Serrinha. Olhando aqui para o vereador Fabrício, não quer dizer que ele seja o líder do governo, mas que possa ser um mensageiro. Tem ali, perto da Casa de Cício da Taíde, tem um local que foi mexido ali. Então, se chover muito, aquele pessoal vai ficar sem acesso. Então, vamos aqui de um outro apelo para ver se consegue atender aos secretários. Fica aqui o apelo direto, mas quem tiver o acesso, o vereador Fabrício, se puder atender a demanda daquele povo, viu? Tá joia? Então, muito obrigada, um bom final de semana a todos, que São Sebastião nos abençoe. Ouvimos a vereadora mais uma vez, a todos e a todas, os internautas que nos assistem através das redes sociais, aos ouvintes da Rádio Milênio, ao pessoal que está aqui presente. E como a Maria Inácio e a vereadora Maria e a vereadora Renilmar mencionou aqui, hoje eu vim falar um pouco da nossa ida a Brasília. E quero agradecer principalmente a Deus, né, por ter dado a oportunidade da gente ir e da gente voltar em paz. Logo eu que vinha conversando com o meu amigo José Ali, esposo da nossa vereadora Maria, ontem à noite, que a coisa que eu mais temia era andar de avião, na verdade voar, né? E graças a Deus superei o medo e assim chegamos a Brasília. Quero agradecer também muito ao deputado Isnaldo Bulhões, porque foi ele que proporcionou toda essa estrutura, toda essa logística para a gente, vereador Zé. Algumas pessoas poderiam até ficar pensando como é que os vereadores foram até Brasília, com que recurso os vereadores foram até Brasília, mas na verdade foi uma cortesia que o Isnaldo Bulhões nos contemplou, e lá a gente foi muito, mas muito mesmo recebido da melhor forma. A gente chegou no aeroporto, já tinha carro para pegar a gente já tinha carro para levar até aonde a gente se alimentar, já tinha carro para levar até o hotel que a gente se hospedou, para pegar, para levar para o conhecimento em Brasília, que na verdade a gente não só adquiriu conhecimentos na política, na nossa atividade, como também a gente trouxe boas notícias para a nossa querida Poço das Trincheiras, que o próprio vereador Zé, agora há pouco, elogiou, e que eu acho de humildade ímpar. E
foi uma equipe excelente, José. Desde o motorista da van até aos assessores do Isnaldo, o amigo Marcelo Melo, que esteve com a gente todo o percurso, a doutora Cristiane, sua esposa, que esteve com a gente, fazendo todo o percurso, o próprio prefeito Eduardo, lá de Santana do Ipanema, a doutora Renilde também nos acompanhou em algumas ocasiões. E assim, Brasília a gente só conhecia, como a Renimari falou aqui, pela TV, né? E quando a gente chega lá, a gente que a gente tem noção do quanto aquela capital é importante para quem vive na atividade pública. Porque lá a gente tem várias oportunidades de conhecer políticos bons, como também políticos ruins. Lá a gente tem a oportunidade de visitar várias repartições. Ao exemplo que lá a gente visitou o Ministério dos Transportes, José. É uma imensidão de prédio que a gente vê pela televisão, mas não tem noção do quanto aquilo ali é grande. E fomos recebidos pelo ministro Renan Filho. Na ocasião, vimos outros deputados lá dentro. Fomos convidados para um jantar da AMA, onde lá vimos vários prefeitos aqui de Alagoas. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o senador. Vai ser o consórcio do CONASA. Inclusive, veio um ofício aqui para esta casa. Eu assinei, depois mandei o Romarinho, mandei esse ofício de volta. E essa obra vai ser executada por esse consórcio, que é o CONASA. A primeira obra, a primeira vez que isso vai acontecer. Primeira vez. Então, quando o gerente desligou o telefone, ele disse: agora a gente grava o vídeo. Porque agora pode soltar que ainda esse ano, não sei se agora no meio, não sei se no final, mas ainda esse ano essa obra começará. E a gente fará um evento para comemorar esse grande feito. Então isso encheu os olhos da gente de lágrimas, de eu e de meu pai, porque somos daquele povoado, nascemos e crescemos ali. E sabemos da importância do que é uma água chegar, José, àquela região, porque só sabe quem tem que pagar um carro-pipa nessa escassez que a gente passa de estiagem. Da mesma forma que a Maria, a Renilmar e o Landec fizeram seus pedidos lá dentro, né? Vocês lá juntos, eu tenho certeza que será capaz. E eu sempre vi, José, falando sobre um projeto que se chama Interleges. É um projeto que modifica as câmaras, é um projeto que como é que eu posso dizer? Informatiza, deixa a câmara mais tecnológica. E eu já vinha debatendo esse assunto com as vereadoras aqui da mesa, e tive uma pessoa que conseguiu terminar e executar esse projeto para mim, que é o projeto do Senado Federal, que manda orçamento das câmaras fazer isso, modernizar, informatizar, né? E assim levamos até o deputado Isnaldo. Ele disse: Rafael, leve para o deputado, eu vou ligar para ele aqui, vão no gabinete dele, Kleber Verde do Maranhão, do PM, do MDB. Chegando ele, já estava nos aguardando, disse que era um privilégio e falou que o Isnaldinho nomeou ele para a comissão lá de questão de comunicação, né? E aí ele disse: esse projeto do Interleges, presidente, vereadoras, mesa diretora,
eu irei levar para o Senado em consideração ao Isnaldinho, porque o pedido dele aqui é uma obra, até brincou dessa forma. Agora eu tenho mais para mandar para vocês. Uma rádio câmara, onde vocês vão passar informações do dia a dia da Câmara, se a própria Prefeitura precisar da rádio, é uma rádio câmara para o município. E assim já deixou lá o ofício, lá mesmo eu assinei, lá mesmo a gente passou as informações, e foi uma noite, que já era noite, né? Assim, memorável para a gente, muito assim, de alegria, né? Onde lá, em nome da vereadora Dione, da vereadora Maria e da vereadora Renilmari, a gente fez essa solicitação e fomos agraciados com essa rádio comunitária, né? A mesa diretora comunitária não, Rádio Câmara. E o deputado falou que daqui para julho vem aqui para a gente já está instalando esses equipamentos, né? Assim, que a gente não vê de nenhuma câmara aqui em Alagoas. Eu acho que nem Marcel tem rádio câmara. Mas, para terminar minhas palavras, foi uma viagem muito produtiva, um sentimento muito bom que a gente trouxe na bagagem, como Vossa Excelência falou, Maria. E tenho certeza que em outra oportunidade nós estaremos lá, mas já estou bastante grato de verdade. Grato a Deus por a gente ter ido e ter voltado em paz, e grato a todos que nos proporcionaram isso. Meu tempo acabou, quero aqui desejar a todos um bom final de semana e até sexta-feira, após a gente terminar a sessão aqui.
Renan Calheiros. E assim, o que mais me surpreendeu foi que eu não tinha noção do poder que o deputado Isnaldo Bulhões tem nesse país. Em especial, José, na capital Brasília. Eu não tinha noção do poder que ele tem naquela capital, da consideração que ele tem pelos demais, sem querer desmerecer os outros deputados que são tão importantes quanto, né? Aqui cada um tem seus deputados para votar, a gente tem que respeitar essas opiniões, mas realmente o deputado Isnaldo Bulhões, ele tem, assim, um santanense aqui, vizinho da gente, uma cidade pequena, e que está fazendo história em Brasília. A gente chegava em um determinado local lá, Zé, gabinetes de deputados federais lá, quando a gente dizia que era mando do deputado Isnaldo Bulhões, o pessoal dizia logo: se está aqui a mando do deputado Isnaldo Bulhões, pode ter certeza que não vai sair daqui de mãos limpas. Então, vereador Renimário, eu fiquei perplexo com o poder e a atenção que o Isnaldo Bulhões tem em Brasília. E assim, a gente tem uma noção daqui, mas não tem a noção de lá, né? E, como falei, né, visitamos várias repartições, não só o Ministério dos Transportes com o Renanzinho, mas a Câmara Federal, que Zé, é uma imensidão de lugar. A gente pensa que é só aquilo ali, o plenário, aqueles lugares ali das comissões, gabinetes de comissões, não, mas vai muito além. Eu acho que aquela Câmara Federal, ela chega a ser do tamanho de Poço das Trincheiras, de questão de comprimento. A gente anda por debaixo por baixo do Congresso lá. A gente anda de um canto a outro, a gente precisava ir daquelas escadas rolantes, porque caminha muito, passa por túneis, são várias repartições lá dentro, a Polícia Legislativa. É coisa muito, muito interessante para o político conhecer, né? E graças a Deus a família Bulhões nos deu essa oportunidade e eu só tenho a agradecer. Participamos também da 26ª marcha para os municípios, né? Que o hotel que a gente se hospedou era dentro de onde estava acontecendo o evento. Então a gente só acordava, tomava um banho e ia para o evento. E lá a gente ouviu vários governadores do país, presidente Lula, tiramos algumas dúvidas sobre o parlamento e assim, adquirimos conhecimento de verdade. Mas o que me deixou mais satisfeito, Zé, nessa ida toda, a vereadora Renimari falou aqui que o deputado Isnaldinho tinha falado dessa água lá em Várzea, no comício, mas a gente já vem falando dessa água há muito mais tempo, vereadora Maria, de que no dia deste comício para cá. O problema é que o deputado Isnaldo é um cara cauteloso, José. Eu sempre dizia: Isnaldinho, vamos gravar um vídeo. E ele dizia: Rafael, é um sonho que eu tenho em levar essa água, mas eu não posso gravar vídeo sem eu ter certeza. Ele sempre teve essa cautela. E assim, quando chegamos na casa dele, que ele nos recebeu lá, que eu mais meu pai entramos, a primeira coisa que ele disse: vieram atrás da água, não foi, vice-presidente? Eu digo: justamente, foi isso que a gente veio falar, deputado. Ele disse: eu vou ligar aqui para o gerente da Caixa e saber como é que está. Foi uma felicidade imensa. Quando ele ligou para o gerente, José, na nossa frente, e o gerente disse: deputado,
pode começar a licitar a obra. O dinheiro já está na caixa, a emenda que o senhor colocou, e logo pode começar os trâmites para licitar essa obra. Porque essa obra, Zé, ela vai vir via consórcio. Quem vai executar essa obra